uma tragédia me assustou muito hoje de manhã e me deixou com o coração apertado. Criança de 5 anos de idade morre durante incêndio em um apartamento. A mãe teria, inclusive, iniciado esse fogo. O caso aconteceu lá na M Norte, nos prédios que ficam ali virados, inclusive, para a BR-070. A galera que vem de Águas Lindas, que vem da Ceilândia, deve saber do que eu estou falando. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, inclusive. O repórter Tatuzinho está ao vivo com a gente e tem informações aí. Tatu, me conta, cara. Desde cedo eu venho vendo esse caso, algumas matérias de um lado, algumas matérias de outro, mas não ninguém loco até agora. Como é que tá essa situação? É com você, meu irmão. Muito bom dia. Oi, Fred. Bom dia para você, parceiro. A todos acompanhando essa grande audiência do nosso Balanço Geral aqui no Quadrado e também no estado de Goiás, na região do entorno. Fred, 10 horas da manhã, nossa missão foi vir para cá, mas a Record já estava bem antes, bem cedinho com o DF no ar, trazendo, né, as notícias desse incêndio. Incêndio que chocou não só, Fred, os moradores aqui da M Norte, como você disse muito bem, esse prédio residencial onde aconteceu esse incêndio, ele fica de frente para a BR-070, saída para Águas Lindas de Goiás, mas, Fred, para quem conhece muito bem Brasília, ele fica atrás do cemitério Campo da Esperança, aqui de Taguatinga. Fred, era 1h da manhã, quando os bombeiros receberam o chamado, os vizinhos acionando, discando 193. Assim que os militares chegaram no local, depararam com um dos apartamentos do 11º andar em chamas. Chamas altas na sala e na cozinha, Fred. Ali eles chegaram, debelaram essas chamas e perceberam que um dos quartos estava fechado. Eles arrombaram a porta, os bombeiros, Fred, tiveram acesso. Ali havia pouca visibilidade, mas dentro do quarto já uma criancinha, uma menina de 5 anos, que, segundo informações, já estava num estado bastante delicado, numa rigidez. Ali os bombeiros, mesmo assim, tentaram ver o que podia ser feito, prestaram os primeiros socorros, mas, Fred, veio a constatação do óbito dessa criança. E a mãe, o detalhe, Fred, segundo informações, a própria mãe, uma mulher de 32 anos, que, segundo informações de vizinhos, eu conversei aqui, sofre de depressão, transtornos psicológicos, teria ateado fogo no apartamento, num autoextermínio, com cachaça e também álcool em gel. E ali, Fred, ela ateou fogo no apartamento, a criança estava no quarto, ela tentou sair do apartamento pulando de uma sacada para outra, mas ela veio parada aqui embaixo, recebeu os primeiros socorros, foi socorrida pelos bombeiros e em seguida, Fred, como a polícia militar chegou até o local, ela foi presa aí como principal suspeita pelo homicídio dessa criança, né, Fred, dessa menininha de apenas 5 anos e também pela questão do incêndio. Ela foi levada para a delegacia, prestou um depoimento inicial. Segundo os próprios delegados, a agente, ela estava muito confusa e ela acabou, né, dizendo pouca coisa nesse depoimento inicial que ela prestou para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Então, portanto, Fred, a polícia agora segue investigando. O corpo dessa criancinha está no Instituto Médico Legal da capital, passando por uma perícia para descobrir o que de fato aconteceu, né, Fred? Porque nesse caso, Fred, pode haver uma reviravolta. Por quê? Uma testemunha-chave, que inclusive está até colaborando com a ação da polícia, disse que a criança já estava gelada antes mesmo de ser encontrada pelos militares do Corpo de Bombeiros. Fred. Cara, era justamente isso que eu ia comentar com você, Tatu. Porque quando você começou a falar, você disse, inclusive, que essa criança estava com rigidez. E para ter uma rigidez cadavérica, demora. Demora, não é assim, coisa de 5 minutos, 10 minutos ou meia hora, não. Isso demora. Recebi informação também de que essa criança estaria num quarto, trancado e sem sinal de queimadura. Todas as hipóteses têm que ser levantadas. Eu trabalho nisso há muitos anos, o Tatu trabalha nisso há muitos anos, nós temos coração, sim. Mas a polícia tem que trabalhar e não pode descartar nada. Não pode descartar nada. Eu não sei se você de casa está indo na mesma linha de pensamento que eu.
Pode ser que essa criança já estava morta antes do incêndio? Pode ser. O Tatu me fala de uma rigidez e vizinhos me falam da criança gelada. Da criança gelada. Quando o fogo começou, que os vizinhos viram, já chamaram imediatamente o corpo de bombeiros, que esteve lá no local. Imediatamente assim que aconteceu, chamaram. Pode ser que essa criança morreu asfixiada? Pode ser. Pode ser. A mãe, inclusive, ela disse ali num depoimento pro corpo de bombeiros, quando estava sendo atendida, que, como o Tatu disse, pra mim meio desconexo. Eu pensei que tava com o tio. Eu pensei que ela tava com o tio dela. Eu não sei o que ela tava fazendo lá. Tatu, espera comigo. Que eu vou pedir, inclusive, eu vou voltar a falar com você, Tatu. A reprodução desse vídeo aqui no ar pra vocês. De quando ela estava sendo atendida pelo corpo de bombeiros. Presta atenção que perguntou como é que esse fogo começou. Ela falou, taquei álcool em gel, cachaça e ateei fogo. Produção, posso colocar esse vídeo? Tem esse vídeo aí no ponto? Solta pra gente aí, vai. Falar, se eu não era pra ela estar lá em casa hoje, ela ia sair com o tio dela. O tio dela não levou. Eu ia sozinha. Eu ia morrer sozinha hoje. Cadê o tio dela? Porque não chegou até agora. Como é que você colocou fogo lá? Onde que começou? Eu joguei fogo. Eu joguei álcool, joguei cachaça, joguei álcool gel que tinha lá. Eu joguei. Aonde? Qual ponto? Só na sala. No quarto, a gente eu não joguei. Então o fogo começou na sala. Aí ela me falou, joguei só na sala, não joguei no quarto. Fred, não seja duro, não seja cruel. Vamos para outra parte. Ela pode ter tentado se matar, até porque a doença do século aí é a ansiedade, a doença do século aí é a depressão e ela pode, no momento ali de crise, ter tentado se matar e não sabia mesmo que a criança estava lá. Aí a dor é maior ainda. A dor é maior ainda. Inclusive, se foi isso que aconteceu, muitos juízes diminuem bastante a pena e às vezes até tiram a pena. Uma criança de 6 anos, eu acho que não vai ser esse caso. Não vai ser esse caso. Ela vai ter que pagar. Ela vai ter que pagar. Coloca o Tatuzinho na tela comigo. Coloca o Tatuzinho na tela comigo. Tatuzinho, certa hora daquele depoimento dela, falar nisso. Eu sei que é muito tumultuada essa hora do balanço, que a gente ainda tem 3 horas e tanto aqui, 3 horas e meia de balanço. Mas vê se alguém na produção, Marcinho Ed, consegue colocar, sabe, legenda naquele vídeo. Consegue colocar legenda naquele vídeo, porque como ela chora muito, às vezes fica pro pessoal em casa difícil. Eu não, tava no meu celular, voltei 15 vezes, ouvi tudo. Mas ela diz naquele vídeo ali, Tatuzinho, que a criança podia estar com o tio dela, não é isso? Isso, Fred. Ela fala que poderia estar com o tio dela e que por isso ela mesmo sozinha, achando estar sozinha no apartamento, ela tenta esse autoextermínio, né, Fred? Agora tem um detalhe, Fred, que a nossa produção, a gente sabe muito bem até da competência dos nossos produtores, o nosso querido Pedro Canguçu, ele conseguiu uma informação muito precisa com os policiais que estão à frente desse caso, investigando. Porque agora, nessa hora, Fred, nada é descartado pela Polícia Civil. E, inclusive, olha só o interrogatório dessa mulher que foi levada para a delegacia. Ela disse o seguinte, a mãe da criança. Já na cela, ela comentou que estava com depressão, reforço, estava com depressão e que a intenção era matar a filha e se matar depois. Mas essa mesma mulher, Fred, teria se arrependido. Ela se arrependeu e saiu pela janela. Nessa história, a polícia diz o seguinte, né? A gente não vai revelar a fonte, mas diz o seguinte, se arrependeu não. Ela não teve coragem de se matar. Então, por isso que a criança ficou lá dentro, Fred, segundo informações do apartamento, o apartamento em chamas, e ela tinha saído aí, buscado abrigo após se arrepender, infelizmente, dessa história, dessa tragédia que acabou terminando, culminando com a morte dessa menina, né? Uma menina sonhadora de apenas 5 anos de idade. Fred. Cara, uma menina de 5 anos de idade, na hora
Tem um delegado falando aqui pra mim, eu não sei se eu posso identificá-lo, e eu vou ler a mensagem que ele acabou de mandar aqui pra mim. Não. Existe a possibilidade da mãe ter colocado fogo no apartamento 12 horas depois de assassinar a filha. Olha isso. Após colocar fogo, ela teria ido para o apartamento do vizinho, o que é estranho. Uma vez confirmada a causa-mortes de asfixia mecânica, antes do incêndio, o fogo ateado seria para ocultar, destruir o cadáver da criança e dificultar a perícia do corpo. O laudo do IML pode confirmar a hipótese de homicídio. A história dela de tentativa de suicídio não bate. Ela pôs o fogo para o apartamento. Ela pôs fogo e foi para o apartamento da vizinha. Como é que ela põe fogo no negócio e foi para o apartamento da vizinha? E isso aqui é um delegado. É um delegado, inclusive, bastante conhecido aqui na nossa cidade. Bastante conhecido aqui na nossa cidade. E vem a possibilidade dela ter colocado fogo 12 horas depois de matar a criança. Aí veio o que a gente conversava, Tatuzinho. Que pro corpo ficar rígido, não demora meia hora. Não demora 20 minutos. Rigidez cadavérica demora muito. Que é um caso que a gente falou ainda há pouco, que o Tatuzinho trouxe pra mim, que a criança estava em rigidez cadavérica. Que a criança estava gelada. Como é que ela me coloca fogo no apartamento pra se matar e corre pra casa do vizinho? E corre pra casa do vizinho. Será que foi isso que ela quis fazer? Dificultar o trabalho da polícia? Nossa, eu não quero acreditar que ela quis destruir o corpo para destruir provas. Destruir o corpo para destruir provas. Eu não quero acreditar que uma mulher matou uma criança de 5 anos de idade e colocaria fogo na criança para não se incriminar. Doutor, obrigado. É o delegado doutor Mauro Aguiar, que está falando comigo aqui ao vivo. E agora me diz que pode divulgar o meu nome. Eu estou agora à frente dessa investigação. Então isso aqui é informação que eu trago para vocês em primeira mão da polícia. Da polícia. Isso aqui é uma informação oficial de que essa mulher pode ter colocado fogo no apartamento 12 horas depois de ter matado a criança enforcada. Porque o doutor fala que asfixia mecânica, para quem não entende de asfixia mecânica, é no pescoço ali, de você tirar, inclusive, a respiração. Uma vez confirmada a causa-mortes por asfixia mecânica, seria para ocultar / destruir o cadáver da criança e dificultar a perícia. O laudo do ML pode confirmar a hipótese de homicídio. Sabe como vai ser, entre aspas, fácil confirmar isso? A criança não está com o corpo queimado. Não está com o corpo queimado. Já veio essa informação pra gente. Não está com o corpo queimado. Ela pode, então, ter morrido por asfixia. Por asfixia não, por inalação da fumaça. Pode. Tem gente que morre por conta de respirar a fumaça. Só que aí o pulmãozinho da criança vai ter que estar cheio de fumaça. Vai ter que estar cheio de fumaça. Se esse pulmão não tiver fumaça, a mulher matou essa criança. Asfixiada. Aí a hipótese dela ter matado essa criança asfixiada é muito grande. É muito grande. Doutor, o que ela contou pro senhor? Vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui pro delegado, vai que ele me atende. Vai que ele pode falar no ar aqui comigo. Vai que ele pode falar aqui comigo. O doutor Mauro Aguiar, ele é um cara subsolícito, inclusive, me atendeu.
Doutor Mauro Aguiar, tudo bem? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Doutor Mauro Aguiar, como é que está essa situação? Essa senhora chegou a prestar o depoimento para o senhor ou na delegacia já? Ela prestou depoimento no auto de prisão em flagrante, então o doutor José Pinheiro, e ele me passou na íntegra todas as provas que ele recolheu. Lá no local? Sim. E ele ouviu a médica do SAMU, que falou da rigidez cadavérica da criança, e foi observado também que a suposta homicida colocou fogo no apartamento, cortou a tela de plástica do apartamento e foi para o apartamento da vizinha. Muito estranho. Então, como você mesmo disse, com a grande propriedade, o laudo do IML vai, com certeza, nos dar um posicionamento se houve asfixia mecânica antes dela colocar o fogo no apartamento. Porque a questão da inalação aí da fumaça não tem uma possibilidade real. A possibilidade maior é que ela tenha matado essa criança 12 horas antes do incêndio. É porque eu estava explicando aqui, doutor, porque uma rigidez cadavérica, ela não vem por alguns minutos, ela demora horas. Gente, rigidez cadavérica, deixa eu tentar assim, ser mais claro, é o corpo da pessoa está duro, já sem movimento nas articulações. Só para ser mais claro aqui para vocês, uma rigidez cadavérica, doutor, não é por alguns minutos, demora algumas horas, não é isso? No mínimo 6 horas para ser iniciada a rigidez. E a médica do SAMU, que tentou restabelecer a vida da criança, foi que nos deu esse depoimento. É uma pessoa acostumada a prestar socorro nessas situações. Então, diante desses fatos, o delegado doutor Josué, lá do plantão da 12ª, não teve nenhuma dúvida. Ela foi indiciada por homicídio e incêndio. Ele não levantou a hipótese da tentativa de suicídio, porque ela não estava nem no local, ela já estava no apartamento do vizinho. Então essa história dela de suicídio não colou. Ela está detida então por homicídio, doutor? Ela foi apresentada agora há pouco à audiência de custódia, nós não sabemos ainda o resultado. Ela então vai ser aí encaminhada para audiência de custódia, sendo aí mandado como homicídio, então, de uma criança de 5 anos de idade. Já foi indiciada por homicídio. Já foi indiciada, inclusive? Sim. Tá certo, doutor. Ó, nós estamos aqui. Eu vou continuar perturbando o senhor, vou estar no ar até umas 3h30 da tarde. Quem sabe sai aí algum resultado da audiência de custódia. Mas te agradeço a audiência do programa, agradeço alguns esclarecimentos que eu não tinha esse esclarecimento até agora, que ela tinha sido indiciada aí por homicídio. Doutor, muito obrigado pelo esclarecimento, isso me dói o coração. Acabei de ver aqui numa imagem, inclusive uma mochila de criança ali dentro do apartamento que não estava queimada, não está queimada. Algumas partes aqui do apartamento queimada. O quarto que essa criança estava, então, doutor, não tem sinal de fogo, né? Não tem sinal de fogo, estava trancado. O SAMU teve que arrombar a porta, o bombeiro arrombou a porta. Então, Fred, o que eu posso dizer a você é o seguinte: nós trabalhamos com todas as hipóteses, vamos aguardar agora a prova técnica do IML, mas ela já foi iniciada por homicídio. E quanto a me incomodar, não se preocupe. Tá bom. Estarei sempre à disposição de Vossa Excelência. Eu fui amigo do seu pai, obrigado. Sou seu amigo. Tenho o maior carinho pelo Balanço Geral, pela Record, por toda a mídia como um todo, mas especialmente a você. Obrigado, irmão. Você, para mim, é uma pessoa especial e muito correta na sua interpretação e na ajuda do trabalho à polícia. Obrigado, doutor. Um abraço grande para o senhor, para todos os seus comandados aí. Vamos ficar juntos aí
durante o dia pra gente saber mais disso aí, que é um crime que vai chocar o Brasil, se for dado aí que essa mulher matou essa criança e 12 horas depois meteu fogo nesse apartamento. Um abraço grande pro senhor, pros delegados aí e também pros agentes ali da 12ª Delegacia de Polícia. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Gente, olha só, eu vou voltar pra lá, pro Itamaraty. Itamaraty é o nome do edifício. Tatuzinho, inclusive, tá com um vizinho agora dessa senhora. Tatuzinho, é com você, meu irmão. Pois é, Fred, após nós ouvirmos aí a entrevista exclusiva do delegado Mauro Aguiar, trazer informações novas. Ao meu lado, Fred, está o Fábio. O Fábio, ele é morador de um prédio que fica na frente do Itamaraty, porque aqui são vários prédios. Gente, travou ali o nosso link com o Tatu. Gente, faz o seguinte, quando vocês estabelecerem aí, pode me chamar, porque tem um outro amigo aqui, que inclusive tá no telefone aqui comigo, é um vizinho de lá, e fala, Fred, eu moro no mesmo bloco onde essa mulher, cadê, ó? Foi no mesmo bloco onde eu moro no 19º e o ocorrido foi no 11º andar. Eu não sei se eu posso te identificar, ó. Eu não sei se eu posso te identificar, mas como é que era? Você conhecia? Irmão, você que mora aí no 19º andar, se eu puder falar seu nome, você me avisa. Você que mora aí no 19º andar, você conhecia essa vizinha aí? Conhecia qual era o trato dela com essa criança? Me responde aqui no WhatsApp. Enquanto eu vou aqui, ó, eu vou vendo alguns vídeos. Tem um vídeo aí com áudio que eu queria ouvir, Ed. Você tem aí? Coloca no ar, vai. Desce! Pegou fogo. Cara, e os vizinhos ali gritando, desce, desce, desce. Você vê o apartamento ali totalmente destruído, a área da sala, né, e a área da cozinha. Fato é que o quarto da criança não está destruído pelo fogo. Voltou o nosso contato com o Tatuzinho. Tatuzinho, começa aí, meu irmão. Só vi a hora que você falou que estava com um vizinho aí, inclusive. Conta aí como é que foi essa situação, como é que o pessoal do condomínio viu isso tudo. Pois é, Fred, o Fábio é vizinho. Ele viu o exato momento em que essa mulher, Fred, após atear fogo no apartamento, ela acaba indo, olha só, descendo pro apartamento e ali ela tá no vizinho. Ele vai contar pra gente os detalhes, vou deixar pra ele, porque ele que viu isso, né, Fábio? Boa tarde pra você, bem-vindo ao Balanço Geral. Como é que foi essa história? Era que horas, mais ou menos? Era por volta de 1 e pouquinho da manhã, né? Eu tava no meu apartamento com a minha esposa e minha filha, quando de repente senti um cheiro de fogo muito grande. Aí eu vi o pessoal gritando fogo. Aí eu corri rapidamente para ir pro residencial aqui da frente, onde estava pegando fogo. Foi quando eu me deparei com o apartamento pegando bastante fogo e a mulher descendo da sacada, né? Tava descendo? Sim, ela tava descendo da sacada e já tava pendurada. Já tava pendurada da sacada. Foi quando o pessoal do apartamento de baixo cortou, né? E tirou ela do apartamento. Quando deu 5 minutos, ela desceu. Foi pro corpo de bombeiros e o pessoal em volta, né? Perguntando para ela o que tinha acontecido, se tinha gente lá. Foi quando ela desceu, ela já foi falando que a filha dela tinha morrido, que a filha dela estava morta. A mulher do bombeiro começou a falar que não, que ainda ia pegar a filha dela, que ia ficar tudo bem. E ela começou a falar que tinha atacado fogo e que a filha dela já estava morta. E que ela dizia o tempo todo para as pessoas que estavam ao redor, bem como também os bombeiros. Sim, já dizia que a filha dela estava morta. E ela estava com sinais de perturbada? O que ela apresentava ali na hora, Fábio? Você que viu? Tava, porque ela dizia uma coisa e depois já dizia outra. Dizia que ela queria se matar. Aí depois já dizia que era para ter morrido a filha dela e ela junto, entendeu? Aí toda hora ficava nisso. Ela falava, teve até uma fala que até em depoimento da Polícia Civil, disse que a criança era para estar com um tio, ela que era para estar sozinha em casa. Inclusive tem um vídeo que a gente recebeu que fala que ela pega a cachaça, álcool em gel e coloca no apartamento atirando fogo, né? Não, aí essa parte de tio eu não vi ela falando. Ela sabia que a filha dela estava lá, porque toda hora ela falava que a filha ela falava da filha e falava que a filha dela estava morta, que a filha dela já tinha morrido. Mas pela sua questão de você perceber, ela demonstrava, por exemplo, que estava desconexa, demonstrava, por exemplo, contradição na fala dela? Sim, demonstrava contradição. Uma hora ela falava que era para ela só ter morrido, que não era para ter matado a filha, e outra hora ela falava que era para ser as duas. Ela falava o tempo todo isso? Sim.
Isso nervosa perto dos Muito bombeiros? nervosa, muito nervosa. Tá aí, Fred, nesse bate-bola, Fred, eu pergunto, jogo pra você no estúdio, alguma pergunta a fazer pro Fábio, ele trazendo detalhes, inclusive, dessa madrugada, onde essa mulher ficou frente a frente ali com os bombeiros, até mesmo com ele? Tatuzinho, e pior que me chegam relatos desse aí, cara, sabe? Que ela tava... Chega aqui, 2 moradores aqui, que ela queria mesmo matar a criança e se matar, mas que não teve coragem. Eu queria perguntar se ele tem convivência, se ele tinha convivência aí com essa criança e com essa mulher, se a mulher morava com o marido ou se eram só essas duas. O Fred perguntou no estúdio, Fábio, com relação à convivência. Vocês aqui vizinhos sabiam da situação dela? Ela morava sozinha com a criança, ela tinha um marido? Vocês souberam de alguma coisa aqui? Não, até então não, eu fiquei sabendo só por moradores, por alto, entendeu? Que era ela e a filha dela. E só isso mesmo. Só isso mesmo. Não era conhecida de ver ela aqui, porque até mesmo que aqui é grande, né? É, aqui é grande. Aí, tipo, tem muita gente que fala muita coisa, né? Aí o pessoal falou que, tipo, já aconteceu muita briga, isso e aquilo, entendeu? Com o problema a elas. Alguém chegou a falar pra você de que ela sofria ou sofre de depressão, tinha transtornos? É o que o pessoal tudo tá falando, né? O pessoal tá dizendo que sim. Pô, na boca do povo tá falando que ela tem transtorno. Sim. O pessoal... Oi, Fred, pode falar aí, parceiro. Cara, independente, eu sou totalmente a favor de tratamento sabe, de depressão, de angústia, de tudo mais. Mas isso aí não exime ninguém de crime, tá, gente? Só pra ficar bem lembrado pra vocês aí. Se vocês sofrem disso, por favor, ir tratar, tá? O que não pode é cometer crime e falar, não, eu sofro de depressão, de angústia e de coisas mais. Um outro vizinho me conta aqui, Tatuzinho, eu não vou falar o nome dele, ele não me autorizou, tá aqui. Inclusive, eu passei próximo a ela após o ocorrido e ela já estava com os policiais ao lado dela e gritava falando coisa com coisa, dizendo já que ele não quer pagar a pensão, agora tá resolvido. E todo custo ela queria subir no apartamento. Acredito que era para tentar se matar. Ela estava completamente conturbada. Será que esse marido dela aí já prestou algum depoimento? Logicamente, ex-marido, né, ou ex-namorado, eu sei o pai da criança. Logicamente que esse cara não tem nada a ver com essa história. Nesse vídeo que aparece aí, ela estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e nesse vídeo ela fala que botou fogo na casa mesmo. Jogou álcool em gel, cachaça e ateou fogo na sala. Mas quem estava querendo se matar não ia para casa do vizinho, né? Não ia para casa do vizinho. De jeito nenhum ia para casa do vizinho. Teria ficado no apartamento. E olha o que o doutor Mauro, que está à frente das investigações, falou pra gente ainda há pouco. A médica do SAMU constatou rigidez cadavérica e é a pessoa mais certa para falar isso pra gente. Constatou rigidez cadavérica. Uma rigidez cadavérica começa após 6 horas do crime. 6 horas do crime. O doutor Mauro Aguiar chegou a falar pra gente que essa criança pode ter sido morta 12 horas antes do crime. Vamos lá. O crime teria acontecido 1h da tarde, então. Já que esse incêndio aconteceu por volta de 1h da manhã, 12 horas antes. Essa mulher pode ter matado essa criança na hora do almoço. Mais uma vez, o delegado nos diz que isso pode ter acontecido por uma asfixia mecânica. Tatuzinho, continua comigo. Eu tô buscando maiores informações. Eu sei que você tá fazendo isso aí do outro lado também. Agradece o Fábio aí, se eu não me engano é Fábio o nome dele, o vizinho. Te agradeço aí, tá certo? Agradece ele. Vizinhos que quiserem bater esse papo com a gente, falar da convivência, como era com essa mulher e essa criança, pode chegar até o Tatuzinho. Vocês estão vendo que ele tá à frente ali do condomínio. Já eu vou voltar nesse caso, que isso aí é um dos casos mais horrorosos desse ano.